Olá, galerinha do oitavo ano. Que saudade de vocês, tudo bem? Estão se cuidando? Importante, né? O melhor é se cuidar e cuidar de quem você ama. Aqui quem está falando com vocês é o professor Luciano e nós vamos começar nossa primeira e-class, né? Primeiro contato online, para a gente fazer uma revisão sobre o conteúdo da AV2 do primeiro bimestre, tá ok? Então, nós vamos falar sobre a equação do primeiro grau. Para relembrar, nós temos esse formato da equação do primeiro grau, né? É um número que acompanha x e um outro número que está sozinho, tá ok? E essa é a estrutura da equação do primeiro grau. Vamos fazer a diferença, aqui ver a diferença da expressão algébrica e da equação. Lembrando, expressão algébrica, né, que temos aqui o exemplo, ela não tem o sinal de igual. E a equação, ela tem o sinal de igual. Então, essa igualdade é o que difere a equação da expressão, tá ok? Alguns lembretes importantes. Eu vou colocar para vocês explanando aqui como se resolve a equação de primeiro grau, né? Então, vamos supor que eu tenho 2x mais 6 igual a zero. Qual que é a sacada que você precisa ter? Eu preciso deixar o x, que é chamado de incógnita, sozinho. Como é que eu deixo ele sozinho? Eu tenho que passar tudo que é número para o lado direito. Mas temos alguns critérios a serem obedecidos, certo? Lembrando, eu tenho sinal de igual. Se eu estou somando, você vai passar fazendo o inverso, subtraindo, correto? Se eu estou multiplicando, eu passo dividindo e vice-versa. Como é que a gente faz esse exemplo aqui de 2x mais 6 igual a zero? Para passar os números para o outro lado, você vai olhar. Bom, esse primeiro valor está com x. Vou deixar ele por último para resolver. Mas o que está sozinho, este eu posso passar para lá, porque é um número que está sem letra. Então, eu tenho que lembrar o seguinte. Se eu vou mudar ele de lado, eu vou olhar à esquerda do sinal dele. Veja, é positivo. Então, ele passa para o outro lado negativo. Ok? Depois, outro detalhe importante para vocês relembrarem. Todo número que está na frente do x, ele está multiplicando x. Embora não apareça esse ponto, né? Mas quando vocês verem qualquer número em frente de letra em matemática, você vai fazer o seguinte, lembrar que é multiplicação. E para que eu possa resolver essa equação, você vai pegar esse número com sinal e tudo, né? Então você pega esse número, ele não tem sinal, eu já subentendo que aqui é positivo. E vou arrastar ele para baixo. Lembra daquela musiquinha que eu falei para vocês? Arrasta, arrasta, arrasta e põe embaixo. Então o que acontece? Você vai pegar esse número e pôr embaixo, formando uma fração, né? Embaixo do número 6. Quando vocês forem resolver a fração, vocês têm que lembrar, fração é uma divisão, que é uma razão. Você vai dividir quem? Desse formato, o menos 6 dividido por 2. Resolve normalmente. 6 dividido por 2 resulta em 3. Põe o resultado aqui, certo? 3. Um outro detalhe. Você tem uma divisão. Então você tem que fazer confronto dos sinais. Professor, me lembra para mim o que são os confrontos dos sinais. Quando você tem numa operação de divisão multiplicação, todos os sinais iguais fica positivo. Concorda? Então fica positivo. E sinais contrários vão ficar negativos, certo? Então isso somente ocorrerá na multiplicação e divisão, tá? Então você vai dividir aqui, ó, 6 por 2, vai dar 3. Menos, professor, aqui embaixo não tem sinal no 2. Então você vai ter que subentender que aqui é positivo. Ora, você fez a divisão, sendo aqui menos com mais, o resultado aqui vai ficar negativo. Lembraram? Ok? Beleza. Então vamos prosseguir. Outro lembrete importante, ok? É quando você tem uma expressão
e uma distributiva. Vamos lá, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Menos 2, né? X mais 4 menos x mais 2. Vou colocar aqui menos x. Lembra, primeiramente, você vai olhar. Isso aqui é uma expressão ou uma equação? Uma expressão. Por quê? Não possui igual, concorda? Então, a gente não consegue achar o resultado do x. A gente só consegue fazer o quê? Simplificar. Certo? Como é que a gente simplifica? Quando você vê um número na frente de um parênteses, é a mesma ideia que você tem do 2x, né? É o 2 que está multiplicando a letra. Esse número aqui também está multiplicando o parênteses. Não consigo resolver o parênteses porque eu tenho aqui, ó, uma letra e um número. Então eu vou fazer o quê? O chuveirinho, que é a distributiva. Lembra disso? Vou fazer aqui, ó, 2 vezes x. Não dá para multiplicar. Eu só junto. Põe lá, 2x. Você vai ter que confrontar os sinais. Lembra que eu falei da multiplicação? Você tem que confrontar. Qual o sinal do 2? Negativo. Não tem sinal no x, eu ponho como positivo. E aí você vai fazer o seguinte. Menos com mais na multiplicação me fica menos. Tudo bem? Feito essa parte, você vai fazer com o segundo número. O menos 2 vai multiplicar o 4. Multiplica normalmente. 2 vezes 4 vai me dar 8. Menos com mais vai me dar menos. Concorda? Vamos lá. Resolvemos essa primeira parte. Agora, eu tenho um sinal negativo aqui. E eu vou ter que fazer chuveirinho também. Professor, mas não tem número. Se você quiser, você pode supor que é como se fosse menos 1. Mas, se você quiser, também pode fazer assim, só confronto sinais. De que forma? Ó, eu estou multiplicando, concorda? Menos com menos vai me dar mais. Mais quem? O x. Depois você vai fazer com outro. Menos com mais, menos. E você vai repetir esse número, que é o 2. Feito isso, o que você vai fazer? Organize os dados para facilitar para você. Veja, você vai colocar aqui, ó, menos 2x. Eu vou colocar do ladinho dele o outro valor de x. E eu vou deixar os números para o outro lado. Por que eu estou organizando dessa forma? Para você lembrar que você só pode juntar termos semelhantes. Ou seja, você só pode juntar o número que tem x com o número que tem x e o número sozinho com o número sozinho. Eu não posso misturar, é que nem água e óleo. Lembra que eu falo para vocês? Então você vai aqui nesse momento, veja, eu tenho menos 2 mais x. Concorda? O que você tem que pensar nesse momento? Não existe multiplicação. Então, você vai analisar como devo e pago, ok? Presta bastante atenção nisso aqui para você não pensar que menos com mais dá menos. Não é isso. Você vai pensar assim, menos 2x. Você vai pensar, devo 2x. Paguei x, concorda que eu fico devendo x? Tudo bem? Porque 2... menos 2x mais 1 vai ficar menos 1x. Não preciso colocar esse 1 no x, colocar assim, ó, menos 1x, não há necessidade, você vai colocar menos x somente, tá? Essa é a forma correta na matemática. Depois você vai aqui para esses números, menos 8, menos 2. Veja, estou devendo 8 e estou devendo 2, eu continuo devendo. E minha dívida aumentou, foi para quanto? Devendo 10. E assim se simplifica a questão da equação, né? Um detalhe importante é que não tem como eu achar o x porque não tem uma igualdade, ok? Vamos prosseguindo. Um outro exemplo aqui que eu quero dar para vocês é da correção dos exercícios, né? Mas antes disso, um detalhe importante. Vou fazer aqui em cima. Lembra que eu falei para vocês de um exemplo de números consecutivos? Vamos supor, eu tenho 3 números consecutivos, né? A soma deles, vamos colocar aqui, vai me dar 6. Como é que eu faço para achar esses números? Lembra, número consecutivo, eu tenho aqui, ó, eu vou dar um exemplo. É um número seguido do outro, concorda? 2, 3 e 4 são consecutivos. O
que acontece na situação? Se você pegar a lógica disso aqui, você vai fazer assim, ó. O 2, para chegar no 3, eu somei 1. Concorda? Então eu tenho o número 2, deixa eu fazer aqui. E o 2 mais 1 me resultou em 3. Depois, para chegar no 4, eu fiz 2 mais 2. Concorda? Esse é o raciocínio lógico, né, dos números consecutivos. Só que aqui, nesse caso, eu sabia que o primeiro número era 2. Quando você não souber, você vai montar a mesma história. Olha, eu tenho um número que eu não sei. Depois, eu quero saber o consecutivo dele. Vai ser x mais 1, né, que é o número mais 1. E quero achar o outro consecutivo dele. Então, vai ser x mais 2. E assim você consegue resolver. Então, vamos voltar para esse caso aqui. Ó. Você falou o seguinte. Eu falei o seguinte. A soma de 3 números resulta em 6. Como é que eu vou fazer? Vou preencher o primeiro número, eu não sei. Põe um x. O segundo número, eu vou pôr x mais 1. E o terceiro número consecutivo, x mais 2. Vai ter que resultar em 6, concorda? Continuando a resolução, veja, você só pode contar, somar ou subtrair termos semelhantes. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho esse x, tenho esse x e tenho esse x. Quantos x eu tenho ao todo? 3x. Tudo bem? Agora eu vou somar os números. Olha, eu tenho 1 mais 2, que vai me resultar em 3. Tudo isso vai me resultar em 6. Tudo bem até aí? Se precisar, volte o vídeo para relembrar esse conceito. Tudo bem? Agora eu tenho que resolver essa equação. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 3 que está sozinho e jogar para o outro lado. Como? Analisando o sinal dele. Qual que é o sinal do 3 aqui? Ó? Positivo. Então passa para o outro lado negativo. Muito bem. Depois você vai fazer o seguinte. 3x igual 6 menos 3 vai me dar 3. Lembra de novo, o número que está com x eu vou arrastar e colocar para baixo. E aí eu divido que o x vai dar o resultado, o valor de 1. Terminando o raciocínio então, se eu achei que o valor de x é igual a 1, e eu tenho aqui, ó, o valor de x, o consecutivo dele vai ser o quê? X mais 1, que vai ser 2. Depois eu tenho a somatória aqui do próximo, que é x mais 2, que vai ser 3. Se você somar aqui, ó, 1 mais 2 mais 3, vai te dar o resultado de 6. Achando assim quem são os números consecutivos, ok?